Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer uma dica de guardanapo de tecido, agora para o Natal, né, que tem muita procura. Eu tô fazendo 8 guardanapos para uma amiga, mas eu achei interessante mostrar a técnica do campo mitrado. Tem vários jeitos de fazer, mas eu já uso essa técnica desde que eu faço os meus jogo americano. Eu acho que fica mais fácil, tá? Então vamos lá. O guardanapo de tecido tem várias medidas, né? 35 por 35 até, sei lá, 40 por 40, 45 por 45. Eu fiz 50 por 50, porque com a dobra interna ele vai ficar um pouquinho menor. E eu acho que não fica muito elegante se o guardanapo ficar muito pequeno, tá? Então vamos lá. Ó, o modelo aqui. O tecido foi esse mesmo que eu usei. É aquele poazinho que a bolinha é dourada, né? Que combina bem com o Natal mesmo, tecido de Natal. Esse aqui é só um corte que eu tinha aqui, porque eu já cortei os tecidos e não lembrei de filmar, tá? Então aqui é um corte normal. Então imagina que aqui seja o meu guardanapo cortado, 50 por 50. O segredo é deixar bem cortadinho, tá? Então, quando eu preciso deixar bem cortadinho, eu gosto de usar, esqueço o nome desse régua circular, cortador circular, né? Eu acho que chama, esqueço o nome às vezes. Eu usei esse aqui, porque eu acho que o corte fica mais retinho. Ah, gente, não estranha, eu não tenho aquele pedestalzinho lá pra fazer a foto, a filmagem de cima, tá? Então, eu vou fazer aqui na lateral, mas acho que dá pra entender, tá bom? Então, vamos lá. Cortei o tecido. Como que eu faço para marcar o campo mitrado e ele ficar com aquela borda bem certinha? Viro o tecido ao avesso. Então, eu virei pro meu avesso, né? Vocês estão vendo que aqui tá o avesso do tecido. Nas bordas, eu vou pegar isso aqui, ó. O que que é isso aqui? Deixa eu focar bem aqui, ó. Eu peguei um quadrado de medicamento, ou sabe caixinha de leite também? Tetra Pak? Pode ser, tá? Ó, cortei um quadradinho de 6 por 6, todos os lados tem 6, dobrei ao meio, virou um triângulo. Depois que ele vira um triângulo, aqui você faz mais ou menos uma marquinha daqui pra cá, tem 1 centímetro. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, como você quiser, e pode até ser a olho, não precisa ser certinho, tá? Já vou explicar por que essa marquinha. Pego esse meu triângulo, ponho aqui, certo? Ponho ele aqui, venho com aquelas canetas que, né, que depois apaga, com ferro, enfim, embora tá no verso do tecido, pode até ser uma canetinha normal, não teria nenhum problema, tá? Deixa eu riscar bem aqui. Ó, aqui eu paro aqui, né, mais ou menos, tá, ó. Paro aqui. Posso ir um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema, mas paro aqui. Ó, vou tirar agora, ó. Ficou riscado, certo? Risquei. Vou fazer isso nos 4 cantos do tecido. Vou colocar ele aqui, ó, bem certinho. Tá vendo? Lá tá até o final, aqui não. Aí eu vou vir com uma costura aqui, ó. Vou costurar até aqui. E vou parar aqui. Vai ficar aberto essas 2 beiradinhas. Certo? Por que essas 2 beiradinhas vão ficar abertas? Vou te mostrar agora por que vai ficar aberta. Essa beiradinha vai ficar aberta porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Conforme eu costuro lá, então eu vou pegar já um costurado aqui, ó. Costurei, deixei a beiradinha aberta, certo? Cortei a pontinha aqui do triângulo, né? Que aqui ficaria uma ponta. Eu cortei já. Aí eu cortei essa ponta, ele ficou assim, né? 2 partes, certo? O que que eu faço? Eu ponho uma parte para cada lado, ponho o dedo aqui por dentro, ó. Põe o dedo aqui por dentro, põe uma ponta para cada lado, ele vira como se fosse um chapéuzinho no meu dedo aqui, ó. Eu dou uma vincadinha, deixa eu mostrar aqui melhor, ó. Eu dou uma vincadinha, ponho o dedo aqui, ó, e viro para dentro, tá? Aí ele vai ficar leve, porque ele vai ficar uma ponta para cá e uma ponta para cá, e não fica aquele bololô, né, de tecido aqui. Não fica ruim para costurar, porque ele fica bem dividido. Vou fazer na outra ponta de novo, tá? Vamos lá.
Vou pegar outra ponta. Deixa eu desvirar, que já tava viradinha. Vou desvirar de novo, ó. Então, vamos lá. Costurei, tirei o excesso do triângulo. Coloco a mão aqui por dentro, ó. Coloco a mão aqui por dentro, ó. E aí, aqui, eu tenho duas partes, certo? Peraí, tá? É difícil pegar aqui, né? É pequenininho. Ó, tenho duas partezinhas. Ele vira um chapéuzinho, correto? Ó, um chapéuzinho. Deixa eu focar. Ó, chapéu. Certo? Uma parte pra lá, uma parte pra cá. Aí, eu vou colocar isso, ó. Pego aqui nele e viro o tecido pra dentro. Ó, só viro pra dentro. Pronto, virei pra dentro o tecido, certo? Ó, ele ficou assim. Correto? Ah, gente, outra coisa. Não estranhe, meus pontos estão um pouco soltos. A minha máquina tá com um discreto defeito, acho que eu tenho que calibrar. Eu fiz muita coisa pesada de plástico, de sintético nela, e ela agora tá com um probleminha. Toda vez que eu vou dar um retrocesso, ela enruga, ela puxa o tecido no retrocesso. Então, na hora que eu mostrar depois a costura, vocês vão perceber que o ponto tá um pouquinho feinho. Mas eu já tinha começado esse trabalho e eu não quis deixar de fazer e eu não tinha condições de levar a máquina agora, porque se eu levar a máquina agora para consertar, talvez demore. Enfim, eu já tinha começado esse trabalho. Então, eu vou finalizar ele e depois eu levo a máquina. Não estranho. Dá até para perceber, ó, que o ponto tá meio abertinho. Sabe quando você começa a costurar e começa quase a fazer já umas gambiarrinhas para a costura dar certo? O meu ponto tá ruim. Vocês vão ver depois em algum momento. Mas voltando aqui. Aí, ó, não tem aquela parte, ó, aí não fica uma parte aberta. Por que essa parte fica aberta? Porque eu tenho que costurar aqui para fazer o campo mitrado perfeito. Ó, eu não tenho que fazer o campo mitrado perfeito, mas eu tenho que costurar aqui a borda, né? Eu não posso deixar essa borda aqui desfiando. Então, esse aberto é justamente para fazer o campo mitrado, ó. Põe uma parte para lá, ó, né? Vinca, depois passando ferro, né? Ó, vou vincar aqui, vinca aqui, agora o outro lado. Ó, mesma coisa. Põe essa partezinha aqui pra dentro. Dá uma vincada aqui, ó. Tá vendo? Ó, já ficou o campinho mitrado, o campo mitrado perfeito. Ó. Aí agora, passa o ferro pra acertar direitinho e costura. Lembrar de costurar na pontinha, porque lembra, tem pouquinho aqui pra dentro, né? Se eu costurar muito aqui, ó, não vai pegar. Então, tem que ser costurado na pontinha, tá? Vou mostrar um que já tá passado. Ó, aqui já tá um pouco mais assentado, tá? Só preciso depois colocar, ó, a bordinha pra dentro, tá? E agora eu vou mostrar um pronto. Ó, o pronto vocês vão perceber aqui o pronto, ó. Ó, ele fica então com a costura aqui na beiradinha, ó. Gente, em algum momento vocês vão perceber talvez um ponto meio soltinho. É o defeito que eu te falei da máquina, tá? Ó, mas tá aqui, ele fica assim, ó, campo mitrado. Deixa eu pegar aqui outra parte, ó. Tá? Usar de preferência uma linha da cor mais próxima possível do tecido, porque aí também algum defeitinho não vai aparecer, ó. Tá vendo? Aqui o campinho mitrado ficou bom, ó. Mas tem um lugarzinho aqui que não tá tão perfeito. Porque a máquina não tá ajudando. Ó, vou dar um exemplo. Ó, aqui, tá vendo? Dei uma mastigada aqui, ó. Depois eu corto o excesso, mas aqui, ó, a linha meio solta. Tá vendo? Deu uma mastigadinha. Eu preciso arrumar isso aqui, porque a minha máquina não tá boa. Aqui eu coloquei a minha etiqueta, tá? Aí vocês, né, coloquem etiqueta se vocês tiverem, que eu acho que a etiqueta que a gente faz ajuda a deixar o produto, o material um pouquinho mais profissional, tá bom? Outra coisa, gente,
Às vezes, quem tá iniciando fala assim, ó, eu não vou fazer porque eu não sei, a costura vai ficar torta, porque eu não sei muito bem. Gente, façam a si mesmo, façam de qualquer forma, começa a fazer, faz do jeito que dá, começa a fazer coisas para você. Pega tecido às vezes velho, até roupa velha que você vai jogar fora, costura, faz teste, treina. Porque, por exemplo, você fala assim, eu não sei costurar, não vou fazer. Se você não treinar, você não vai aprender. Aí você fala assim, mas eu não sei, eu não costuro porque eu não sei. Se você não treinar, você não sabe, e se você não aprender, como é que você vai costurar? Então, a gente tem que começar a costurar sem saber mesmo, assim, sabendo pouco, e vai treinando, treinando. Tipo, um defeito que você faz em um tecido hoje, ou numa peça hoje, amanhã você já não vai mais repetir esse mesmo defeito, porque você já vai ter pego o jeitão, tá? Então, não deixem de costurar. Façam coisas para vocês em casa. Vou mostrar uma coisa. Eu costuro há algum tempo, talvez uns 2 anos. Ultimamente, eu tô quase um ano sem costurar, porque eu tive que voltar a estudar e eu não tô tendo tempo de costurar, então eu costuro pouco. Mas vou dar um exemplo. Essa beiradinha eu posso considerar que ficou retinha, certinha, correto? Mas eu vou mostrar aqui, uma que não ficou. Que não ficou tão perfeito, ficou enrugadinho. E tudo bem. E às vezes vai enrugar. Aqui já deu uma enrugadinha. Tem um outro tecido que tá com uma pontinha um pouco mais enrugada. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pra mostrar pra vocês. O que eu quero dizer é que, assim, eu também erro. A gente, mesmo já tendo um pouco de experiência, a gente erra. Peraí, tá? Tô procurando aqui pra vocês verem que o meu também ficou tortinho. E tudo bem também. Refaz. Achei. Isso aqui. Meu campo mitrado aqui ficou torto, Tudo bem que aqui eu dou uma passada no ferro e ele dá uma sentada, mas ele ficou torto, Ele tá enrugado. Ele não tá perfeito. Se fosse de repente para eu vender, é que assim, eu vou dar para uma amiga. Se fosse para eu vender, talvez eu teria que desfazer, fazer de novo, entendeu? Nem tudo sai perfeito, mas não importa. Você vai fazendo, você vai, a minha costura também não tá ajudando muito. Então, minha máquina não tá boa, então se fosse para vender, eu teria que mandar calibrar a máquina primeiro para depois fazer, que eu não ia poder vender com um ponto um pouco mais solto. Mas o que eu quero que fique para vocês é que é assim, comecem a fazer, façam a si mesmos, sabendo muito, sabendo pouco, se encorajem, tá? Então, eu espero que esse vídeo traga ideias para vocês e ajude, né, vocês a se encorajar mesmo a começar a fazer as coisas para vocês em casa. Faça almofada, capa de almofada, jogo americano, tá? Então, eu acho que mostrei já, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui agora, o celular, para mostrar por inteiro, então, como ficou o guardanapo. Ver se dá pra ter uma visão completa de como ele ficou, tá? Ele é grande, tá vendo? Ele é 50 por 50, ele é grandinho, ó. Aí depois agora é só colocar naquela argola de Natal, tem vários modelinhos de argola, né? E dentro como que fica, né? Ó, campinho mitrado. E tem várias argolinhas aí de Natal. No caso, a minha amiga já comprou argola, era só o tecido para eu fazer. E aí é fazer uma dobra bonitinha, colocar na argolinha e deixar a mesa posta pro Natal. Tá bom, pessoal? O que eu queria, então, mostrar era isso. Espero que incentive vocês e que dê novas ideias aí. E ânimo para quem ainda não costura ou fica travado, destravar. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.